E aí? Hoje a gente vai apresentar o trabalho de geografia sobre cerrado e savana. Nosso grupo é formado pelo Brian Garcia, João Pedro Modesto, Vinícius Ramos e Igor Varejão. Nós vamos falar de dois biomas muito parecidos entre si: a savana e o cerrado. A savana é tipicamente da África, já o cerrado existe aqui no Brasil. Primeiramente, a gente vai começar falando da savana. A savana, que são vegetações arbustas um pouco baixas, com raras exceções de árvores um pouco mais altas, são vegetações muito resistentes ao fogo, até porque é exatamente na savana que existem muitas queimadas no período de seca. Tem muita... eu tava... A fauna nas savanas é muito rica em espécies. Na savana africana, por exemplo, as principais espécies de animais encontradas são o leão, o elefante, o antílope e a zebra. Há também um grande número de insetos e animais de pequeno porte. Em quesito de vegetação, a savana tem uma das mais vastas vegetações e de espécies de todos os biomas. A savana, a vegetação da savana é constituída principalmente por gramíneas salpicadas, ou seja, pequenas árvores um pouco do tamanho de arbustos e de árvores de pequeno porte, e também de árvores com folhas, com muitas folhas de baixo porte, ou seja, mas que resistem à seca e aproveitam ao máximo a chuva. Principalmente como é um bioma que recebe muito pouca chuva em determinado período, eles aproveitam ao máximo, essas gramíneas aproveitam ao máximo a água da chuva. A latitude da savana concentra-se principalmente entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Como podemos ver, a média de relevo da savana se situa mais ou menos nos 1.200 metros acima do mar. É caracterizado por inverno seco, chuvas intensas na primavera e no verão. As temperaturas oscilam entre 22 e 24 graus Celsius, nas máximas 40 e nas mínimas de 2 a 3. Cerrado, maior biodiversidade do planeta. Agora vamos falar sobre Cerrado. Cerrado, a savana brasileira, é conhecida por sua enorme biodiversidade, constituído por vários ecossistemas. Em quesito de formação vegetal, perde apenas para a floresta amazônica. Dentro de seu território, estima-se entre 1,5 e 1,8 milhões de quilômetros quadrados. Localização do Cerrado. Abrange 12 estados do Brasil, ocupando 23% do território nacional, sendo que, hoje, restam apenas 20% desse total, sendo esses 12 estados: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rondônia, Roraima e Distrito Federal. O cerrado abriga um grande número de espécies animais, como mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Fazem parte de cerca de 2.500 espécies de vertebrados identificadas e que vivem no bioma. Como podemos ver nesse climograma, as barras na vertical indicam a precipitação durante o período de setembro a julho, e as linhas indicam a temperatura mínima, máxima e precipitação média durante os períodos de 1973 a 2003. Como vemos nesse climograma,
A maior precipitação foi registrada no mês de outubro, a menor em janeiro. A temperatura máxima girou em torno dos 25 aos 35, 36 graus. Já a temperatura mínima girou em torno dos 13 aos 20 graus. Podemos ver que a precipitação média em 30 anos esteve um pouco diferente, já que em janeiro apresentou a maior precipitação e a menor em julho. Situado a uma latitude 19, 40 graus da latitude sul, o cerrado está apenas 835 metros acima do mar. Os solos nessas regiões são geralmente muito profundos, antigos e com uma adaptação da flora muito grande para os climas secos e quentes. As raízes são muito profundas para atingir o lençol freático. As raízes vão de 15 a 20 metros e elas também são muito resistentes a queimadas. Então, quando ocorre alguma queimada, mesmo que a parte superficial fique destruída, a raiz tem força suficiente para florescer a planta novamente. E essa interação do solo com a vegetação explica mais ou menos como um atinge o outro. Ou seja, uma vegetação que tem que recorrer a inúmeros sacrifícios para poder buscar água, significa que o clima não ajuda e a vegetação tende a ser menor, mas com raízes longas. Isso se explica por ser de clima subtropical e tropical.